Olá! A partir da década de 70 e 80, o psiquiatra britânico Griffith Edwards trouxe inovações para o campo dos estudos da dependência química ao relatar um conjunto de sinais e sintomas que estariam presentes em casos de dependência para qualquer uso de substância psicoativa. Suas inovações influenciam até hoje os sistemas de classificação para o diagnóstico do transtorno e da síndrome da dependência química. Ele propôs 7 critérios. No vídeo de hoje, eu irei falar sobre um dos critérios, a percepção subjetiva da compulsão. É sobre esse tema o Drops de hoje. A percepção subjetiva da compulsão é um dos critérios diagnóstico para se avaliar se o uso de substância de um determinado indivíduo atende aos padrões diagnóstico para dependência química. Essa percepção subjetiva da compulsão é aquele relato do paciente onde ele se dá conta de que quando ele vai fazer o uso de uma substância, mesmo que com o propósito de ser um uso comedido e pontual, ele acaba perdendo o controle sobre a quantidade do consumo. Então é aquele indivíduo que ao relatar o seu uso de substância, diz que ele saiu para tomar apenas uma cervejinha, mas depois que ele sentou, ele acabou tomando 5, 7 cervejas. Então ele se dá conta de que há uma dificuldade no seu controle do comportamento. Ele consegue perceber, ele tem uma percepção, mesmo que subjetiva, de que o seu comportamento foge ao seu controle, de que há ali um quê de compulsão, vamos dizer assim. Então é aquele indivíduo que consegue perceber e no seu discurso relata a dificuldade de conseguir controlar a quantidade de uso. Então é aquele indivíduo que também fala que acordou e se propôs a fumar apenas um cigarro de maconha, mas que ao final do dia, quando ele foi computar, acabou fumando 4, 5 cigarros de maconha. Ou aquele indivíduo que, ao relatar o seu consumo de cocaína, diz que depois que ele dá o primeiro tirinho, ele não consegue se controlar e acaba usando um pino, 2 ou 3 pinos na noite inteira. Então, essa percepção subjetiva da compulsão, essa capacidade do indivíduo, no seu relato, poder transmitir para o terapeuta essa percepção de que sim, há uma dificuldade no controle do seu comportamento, no controle da sua intenção de uso, é um dos critérios que nos diz para uma possível dependência química. Vale lembrar que são 7 critérios e a percepção subjetiva da compulsão por si só não diz nada a respeito da dependência ou não presente naquela situação. Mas ela é um dos critérios a ser avaliados dentro de um quadro mais amplo e complexo do uso e abuso daquele indivíduo para a sua substância de consumo. Então, nós terapeutas precisamos estar atento ao relato deste paciente, quando ele fala sobre o seu uso de drogas, se há uma percepção subjetiva da sua compulsão, ou seja, da sua dificuldade de controle do comportamento de uso, sendo ela apenas um dos critérios. Lembrando que para fazer um diagnóstico de dependência química é preciso que haja 2 ou mais critérios presentes no padrão de uso de substância daquele indivíduo, ok? Então esse é um dos critérios que eu queria conversar com vocês. Nos próximos vídeos falaremos dos demais critérios. Até lá!